Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, beneficente, misericordioso. Continuamos com as nossas séries sobre a oração. Vamos falar sobre o lugar onde se faz a oração. Primeiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz que a terra foi feita como se fosse um tapete, um lugar onde que nós podemos fazer as orações. E esse lugar de oração tem que ser um lugar reta, plana, não pode ser um lugar onde que a gente não consegue parar e prostrar. Então tem que ser um lugar como se fosse um tapete, um lugar limpo. E dentro desse lugar, primeiro nós temos que ver se este lugar onde nós estamos a fazer a oração é um lugar limpo, é um lugar próprio. Se tiver impureza, então não podemos fazer a oração nesse lugar. E além disso, existem umas certas condições para que a gente faça oração nesse lugar. Que a gente normalmente, nós sabemos, fizemos a oração na mesquita. E quando nós estivermos na mesquita, podemos fazer a oração em outros lugares. Então, tem que ser um lugar onde que você não esteja atrapalhado nas suas orações. Quando você começa a sua oração, nós sabemos que para fazer a oração precisamos de nos concentrar, ter a tranquilidade, ter a calma, porque esse tempo eu estou conversando com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esse lugar tem que ser um lugar onde que você tem tranquilidade, onde que ninguém vai te atrapalhar, onde que ninguém vai te distrair, para você poder adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Que seja um lugar, que não seja um lugar desnecessário, que onde as pessoas passam, onde as pessoas possam te chamar, onde as pessoas possam te mexer. Não, tem que ser um lugar tranquilo. E que seja um lugar onde se rezam, um lugar onde que não se comete os pecados. Vou dar um exemplo. Você sai, vai num bar, e você dentro do bar você quer realizar salah. Ali é um lugar onde que estás comendo, bebendo, e cometendo-se o pecado, você não tem condições de poder realizar a oração naquele lugar. Então tem que ser um lugar tranquilo, um lugar limpo, como a gente diz. Você não vai fazer a oração no banheiro. Ah não, eu estou no banheiro, estou com ablução, vou fazer a oração. Não, não é o lugar próprio para nós podermos fazer a oração. Então, oração você tem que fazer num lugar limpo, num lugar tranquilo, onde que ninguém vai te mexendo, onde que ninguém vai te atrapalhando, onde que não tem alguém escutando música, por exemplo. Você tem que estar num lugar onde que você sente-se confortável para fazer as suas orações. Lembre-se que você está conversando com Allah subhanahu wa ta'ala. Lembre-se que você está comunicando com o seu Criador. Então, nesse instante, você precisa de ter a tranquilidade. Além de ter um lugar limpo, precisa um lugar tranquilo, onde que ninguém possa te incomodar. Normalmente, nós fizemos a oração na mesquita. Aí é permitido, porque é um lugar próprio onde que nós possamos fazer as orações. Em casa, podemos fazer a oração? Sim, podemos fazer as orações. Normalmente, muitas das vezes, as pessoas já têm um lugar separado onde eles fazem as orações, onde eles se sentem tranquilos para fazer as orações. Também podemos fazer as orações, porque nós lembramos do dito do profeta sallallahu alaihi wasallam: não façam as vossas casas de cemitérios. Por quê? Porque no cemitério é o único lugar em frente das campas onde nós não prostramos, onde nós não fizemos a oração. Então, nas nossas casas, nós podemos fazer as orações obrigatórias. Se você não consegue ir na mesquita, ou se você mora longe da mesquita, você pode fazer a oração obrigatória em casa. Mesmo que você mora perto da mesquita, de vez em quando você deve ou tem que fazer a sunnah em casa, para não fazermos das nossas casas de cemitérios, como o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, para deixar de fazer as orações nas nossas casas. Muitas das pessoas deixam de fazer as orações porque eu não tenho musalla, não tenho tapete. Normalmente
as pessoas falam assim, eu tenho que fazer oração no tapete. Não é obrigatório que você tem que fazer o salá só nesse tipo de tapete. Você pode fazer em qualquer tapete. Pode fazer no tapete da sua casa, pode fazer no soalho, pode fazer no meio da estrada onde que não tenha nada para pôr. Desde que um lugar não te machuque, não te incomode. Então, nesse caso, o lugar onde nós devemos fazer salá, nós podemos fazer na mesquita, na nossa casa, no nosso escritório, nós podemos fazer as nossas orações diárias, quando não temos essa possibilidade. O melhor lugar de nós fazermos as orações é na mesquita. Mas quando não temos essa possibilidade, nós podemos fazer em qualquer lugar, desde que nós cumprimos com as obrigações, cumprimos com as determinações da religião para fazer essa oração. Esse é muito importante, que seja esse lugar limpo, que seja as suas roupas também limpas e direcionem também para o Qibla que nós tínhamos falado antes. Esse é o lugar, como eu tinha explicado, que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que a terra foi feita como se fosse um tapete. Então quer dizer, em qualquer lugar que tenha condições, em qualquer lugar que esteja limpo, nós podemos fazer a nossa oração obrigatória, assim como a sunna, todos os dias nesse lugar. O salá obrigatório, nós não podemos especificar. As pessoas falam, então, em casa só vou fazer sunna, obrigatório só vou fazer na mesquita. Não, obrigatório também podemos fazer em casa quando não conseguimos ir na mesquita. Até porque isso também incentiva as nossas famílias, chamamos elas para podermos rezar juntos. Ensinamos aos nossos filhos que nós devemos fazer a oração em qualquer lugar. Essa é uma parte muito importante. As pessoas dizem assim, não posso fazer salá porque estou num lugar onde não tem muçulmanos. Não, Allah subhanahu wa ta'ala sabe que você está naquele lugar onde que não tem muçulmano. Por isso que não é nenhuma desculpa de dizer que não vou fazer salá porque não tem muçulmano. Como nós falamos, em qualquer lugar que esteja limpo, nós podemos fazer as nossas orações. وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين.